são as principais dificuldades para quem vai para o Japão? Genki, seja Mesama, tudo bem? E o meu objetivo é ajudar você a ter sucesso no Japão. Pois bem, quais são as principais dificuldades que as pessoas encontram a ir para o Japão? Basicamente, são duas dificuldades que você encontra de primeiro. A primeira dificuldade, o que é claro para todo mundo, é a dificuldade de adaptação física. Pois é, o Japão não é você igual aqui no Brasil. Você trabalhar aqui no Brasil. No Japão, o bicho pega. No Japão é muito difícil. Primeiro, por causa do tipo de trabalho que você vai fazer no Japão. No Brasil, geralmente as pessoas trabalham em escritórios, trabalham em lojas, trabalham em shopping, trabalham em quiosques. É um trabalho bem mais tranquilo. Agora, trabalhar em fábrica, mexendo com graxa, aquele barulho atrás de você, fora o idioma, não é para qualquer um. Quando você vai trabalhar no Japão, a priori, você fica com as mãos duras de tanta dor. Elas ficam inchadas, você não consegue nem fechar as mãos de manhã. Eu não estou exagerando não. Pode perguntar para quem já foi trabalhar no Japão que você vai ver que isso é verdade. E ainda eu estou sendo até muito bonzinho, tá? Porque o Japão, além disso, as pernas, o calcanhar, você tem o dia, segundo, terceiro dia, você já não está mais aguentando ficar de pé, de tanta dor que você sente, tá bom? Então, você tem que se preparar fisicamente. Se prepare muito bem. Principalmente se aqui no Brasil você exerce uma função mais light, mais tranquila. Trabalha no escritório, embaixo de ar-condicionado, trabalha de repente num shopping, trabalha em um quiosque, trabalha com a mãe, trabalha com o pai. Se prepare porque o Japão não é nada disso, tá? Beleza? Como você tem que fazer para se preparar? Primeiramente, comece a fazer caminhada. Caminhe, todos os dias caminhe, pelo menos 1 hora. Vá para academia, tá? Comece a frequentar academia. Na estação de trem ou metrô, use as escadas, evite elevador e escadas rolantes. É treino mesmo, tá? Porque o Japão não é fácil. Você tem que estar preparado fisicamente para trabalhar lá. Não é fácil, tá? Mesmo que você se ache capaz, quando chegar no Japão, você vê que a coisa muda de figura, é outra coisa. Por mais que você esteja preparado, achando que vai conseguir, chegando no Japão, é outra coisa, tá? Isso é a primeira coisa. Isso que eu falei, muitas pessoas sabem. Outra coisa, muitas pessoas sabem disso, mas realmente poucas pessoas se preparam para isso, que é a parte psicológica, que às vezes é até mais difícil do que a parte física, tá bom? Deixa eu te contar uma história aqui. Eu fui para o Japão com 16 anos. Eu fui sozinho para o Japão, sem família, sem amigos, e eu fui para o Japão. Meu pai me mandou para o Japão com 16 anos, tá? Chegando lá, logicamente, fisicamente eu estava muito bem. Eu fazia karatê, eu frequentava, fazia esportes e tinha uma vida muito ativa. Então, fisicamente eu não senti tanto, mas psicologicamente eu não estava preparado para Japão. Japão, quando eu cheguei lá, foi em 18 de dezembro. 18 de dezembro, perto do Natal. Eu fui sozinho, tá? Quando eu cheguei no Japão, eu comecei a trabalhar numa fábrica somente à noite. Naquela época lá era uma bagunça o Japão. Você fazia hora extra rodo, você menor trabalhava de noite, você trabalhava, enfim. Eu trabalhava à noite numa autopeças, tá bom? Então a coisa mais difícil para mim nessa época foi passar o Natal sozinho, sem pais, sem irmãos, sem amigos. Eu digo passando o Natal trabalhando, tá? Na virada do 24 para o dia 25, eu estava lá na linha, trabalhando. E o chefe gritando aqui no meu ouvido. Ele chegou bem assim para mim. Falou assim, quem é japonês, quem entende japonês sabe o que eu disse aqui. Eu não vou falar qual é a tradução, porque o YouTube não me permite falar a tradução literal do que é. Mas você deu para entender
que o cara tava muito bravo. Foi o que eu entendi na época. O cara tava muito bravo comigo. Ele estava muito bravo, eu não entendi assim o que ele estava dizendo, mas sabia que ele estava bravo. Então esse foi meu Natal. E daí foram várias outras coisas que foram acontecendo comigo e a adaptação minha foi ficando cada vez mais difícil. Sozinho no Japão, sem família, chefe gritando comigo, longe dos amigos, longe de todo mundo. Não tinha ninguém próximo de mim. Beleza. E aí eu continuei minha vida, só que eu não gostei do Japão. Eu odiava o Japão nessa época. Eu não queria saber de assistir TV japonesa. Tudo que era relacionado ao Japão. E eu não via a hora de voltar para o Brasil. Foi quando minha família foi para o Japão. Minha família foi para o Japão. E aí, para mim, pelo menos eu tive que me acostumar ao Japão. Diminuir um pouco, porque eu estava junto com a minha família. Longe dos meus amigos, mas próximo da minha família, tá? E aí minha adaptação foi mais tranquila. Mudei para trabalhar em construção civil. Não mudou muito naquela época. O japonês era ignorante. Eu não sei, acho que ainda continua sendo ignorante. Era martelada na minha cabeça, era xingo, mas nessa época eu já sabia falar o japonês. Eu já falava o japonês, já entendia o japonês. Então, meu sofrimento era um pouquinho menor, tá? E aí, depois eu não aguentando essa situação, eu saí e fui trabalhar de programador no Japão, sem saber Nihongo. Sabia Nihongo, mas não sabia igual no japonês. Mas eu fui trabalhar de programador, fazendo websites. Naquela época ainda estava no início websites, eu comecei a trabalhar nessa área lá no Japão. Trabalhando nessa área, eu vi que não era bem isso e tal. E aí eu fui trabalhar como Tantosha. Trabalhar de Tantosha. E aí eu fui trabalhar como Tantosha, ajudando os brasileiros a ir para o Japão. E finalmente encontrei o que eu realmente queria fazer. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu gosto de estar podendo... É uma satisfação a gente poder ajudar as pessoas. Foi aí que eu comecei a melhorar, entendeu? Mas por que eu estou contando toda essa minha história para falar das dificuldades de ir para o Japão? Eu estou querendo exemplificar a maneira que eu fui para o Japão, que eu não fui preparado psicologicamente para trabalhar no Japão. E quem não vai trabalhar psicologicamente no Japão vai sofrer. Vai sofrer muito no Japão. Então, a primeira coisa que você deve estar preparado, estar ciente, é o seu psicológico. Mais ainda do que a parte física. Porque a parte física é assim, a gente sente dores, que nem eu falei no início, suas mãos não fecham, suas pernas doem, ficam inchadas, parece que não cabe mais a meia, parece que não cabe mais o sapato, mas é uma coisa que você acostuma. Você acaba acostumando a trabalhar assim. Diferente do psicológico. Se você não for preparado psicologicamente, cada dia é pior no Japão. Cada dia parece que você está entrando no fundo do poço e não está conseguindo encontrar saída. Você, financeiramente, você vai receber o dinheiro. Você vai conseguir o dinheiro que você quer para ir para o Japão. Mas psicologicamente você vai caindo num poço. E se você não estiver preparado, o pior pode até acontecer. Quando eu trabalhei de Tantosha, eu conheci pessoas que se suicidaram trabalhando no Japão. Tá? Isso é muito sério. É por isso que eu gosto de preparar muito bem as pessoas que conversam comigo. Saber se realmente as pessoas estão preparadas para ir para o Japão. Elas têm que estar preparadas. Porque existem muitas agências inescrupulosas aí que eles só pensam no dinheiro, só querem saber de embarcar pessoas. Eles não estão realmente preocupados como que ela vai se virar lá no Japão. Isso é muito triste, tá? Então, quando você for para o Japão, coloque isso na cabeça. É o que eu digo para todo mundo. Você tem que ter um objetivo na cabeça, porque você está indo para o Japão. Não é simplesmente ir para o Japão. Ir para o Japão é muito fácil. Se você for descendente, é só você passar numa entrevista e ir trabalhar no Japão. Só que aí que vem a coisa do Japão em si. A pressão que você enfrenta lá. É muito. Eu conheci pessoas que estavam com a família, estavam depressivas no Japão. Tá? E continuando nesse assunto de depressão no Japão, é um assunto meio chato, mas precisa ser falado. Segunda-feira agora, amanhã, às 9 horas, eu estou conversando com um psicólogo.
Ele está indo lá para o Japão e como ele é descendente, ele entende bem essa coisa dos japoneses, dos Nikkeis brasileiros sofrerem lá no Japão. Não perca essa live, tá? Outra coisa também, eu vou conversar com o casal, agora eu não lembro bem a data, vai ser em fevereiro agora, início de fevereiro, bem no comecinho, eu vou conversar com esse casal. Fazem mais ou menos 2 meses que eles foram para o Japão. Como é que está sendo a adaptação? Foi a primeira vez de Japão, hein? Primeira vez de Japão é complicado, tá? E eles foram trabalhar para alimentos. Pegaram já, né, alimentos logo de cara. Então, eu vou conversar com esse casal e eu vou conversar com o psicólogo amanhã. Então não perca essa live. E outra coisa, se você gostou desse conteúdo, se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like. Mais outro recado que eu vou dar aqui. Para quem não sabe, eu andei sumido no YouTube, mas por uma boa razão. Eu trabalho com inteligência emocional baseada em comunicação. E lógico, todos sabem que a comunicação é uma coisa essencial para você conseguir sobreviver, para você conseguir crescer, seja no Brasil, seja no Japão. Se você não tiver a comunicação, você não progride em nenhum lugar. É a habilidade mais importante que toda pessoa precisa ter. E comunicação não é uma coisa que você nasce, não é uma coisa que você já vem com dom de comunicação. É lógico, existem alguns privilegiados que já nascem com esse dom. Eu não nasci com esse dom, eu tive que desenvolver esse dom. Assim como muitas pessoas precisam também desenvolver. Tem pessoas que têm dificuldade de falar o que está pensando. Tem pessoas que têm dificuldade de falar na hora certa. Tem pessoas que têm dificuldade de, por causa de uma falha na comunicação, uma comunicação truncada, não consegue de repente aquela promoção que precisa ter. Então, a comunicação é muito importante, porque a comunicação foi a base de desenvolvimento da nossa espécie, da espécie humana. Você já imaginou se a gente não tivesse essa comunicação entre as pessoas, a habilidade de você se comunicar, entender, se fazendo entender e guardar essa informação com você? Pois é. E é isso que agora eu estou ajudando as pessoas, além de ajudar as pessoas a irem para o Japão. Eu estou com um canal no Instagram, canal não, tem um perfil lá no Instagram. Se você gosta desse assunto, não tem nada a ver com o Japão, tá? Mas é um assunto que ajuda você a se comunicar melhor, a conversar melhor e conseguir mais coisas na sua vida. Se você acha que isso faz sentido para você, esse tipo de conteúdo, já me segue lá no Instagram. Eu vou deixar os links aqui na descrição para você me seguir, tanto no Instagram, e se você não tem Instagram, eu também tenho um canal de TikTok, tá bom? Então você já me segue lá. Então era isso que eu queria falar, né? Para você ir para o Japão, você tem que estar preparado, primeiramente fisicamente, e muito importante você estar preparado psicologicamente, porque se você não estiver preparado psicologicamente, você não aguenta o Japão, tá? É isso, é o mais importante que você deve fazer antes de ir para o Japão. Você deve estar preparado psicologicamente. E eu estou aqui para ajudar você no que você precisar. Qualquer coisa, já me chama lá no direct do Instagram, me manda uma mensagem. Eu vou deixar um link aqui num grupo de WhatsApp, onde eu ajudo as pessoas a conhecer um pouco mais sobre o Japão, querer saber sobre propostas, dúvidas de documentação. Entra lá nesse grupo aqui e me chama lá que a gente bate um papo, tá? E você que tem dificuldade em comunicação, você quer melhorar a sua comunicação, já entra lá no Instagram, me segue no Instagram ou TikTok e a gente vai conversando por lá também. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo e de novo, se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha, compartilha com quem está indo para o Japão, que isso é muito importante. Beleza? Valeu, um abraço!